Fala, cirurgiões, tudo bem com vocês? A aulinha de hoje sobre diabetes, né? Você sabia que grande parte dos seus pacientes tem diabetes, mas não te contam ou até mesmo nem eles sabem? Então essa aulinha de hoje é especialmente para você, cirurgião igual eu, não só que trabalha só com cirurgia, mas que faz algum outro procedimento invasivo em seus pacientes e até mesmo você pode mudar a vida identificando esse tipo de doença, se ela está presente ou não no seu paciente. Então, vem comigo que vamos para a nossa aula. Diabetes. O que é diabetes? Partindo para o básico, do jeito mais simples que eu gosto de fazer minhas aulas, eu vou explicar para vocês o que é, os seus tipos e o que você pode fazer no seu consultório para resolver, para você atender esse tipo de paciente aí hoje, tá bom? A diabetes, ela é uma doença crônica, ela é uma doença antiga, né? Tem mais de 3.500 anos e segundo a OMS já tem cerca de 800 milhões de pessoas que apresentam diabetes, grande maioria não sabe, certo? Mas nada mais, nada menos do que uma deficiência que a gente está tendo ou na produção, ali na parte do pâncreas, de insulina, ou a deficiência da própria insulina, que está causando uma hiperglicemia, um excesso de glicose, está apresentando excesso de glicose no sangue, e isso vai atrapalhar o nosso paciente, né, em algumas coisas aí que eu vou falar para vocês nessa aula, mas nada mais nada menos do que excesso de glicose no sangue por conta dessa ausência ou dessa deficiência na produção de insulina. Como assim? A insulina, ela é uma porta de entrada da glicose para dentro da célula que vai transformar em energia. Quando não tem insulina, a glicose ela fica lá rodando na nossa corrente sanguínea, entendeu? Essa é a diabetes. Temos alguns sinais e sintomas, né, que você vai fazer uma boa anamnese do seu paciente, vai colocar ele na cadeira, vai conversar com ele, que você pode descobrir se esse paciente tem algum sinal ou sintoma da diabetes. O que seriam esses sintomas? Seu paciente, ele apresenta um cansaço, né, fora do normal, fora do comum nesses últimos tempos agora. O seu paciente, ele está com mais sede do que o normal, ele está com mais fome do que o normal, ele está tendo uma perda de peso que nem ele está identificando, ele está achando o máximo, está comendo do mesmo jeito, mal, sedentário, mas ele está perdendo peso por algum motivo e ele não sabe por quê. Seu paciente está tendo visão embaçada, de vez em quando, doutor, eu fico com minha visão fica turva, ou de vez em quando eu sinto algum formigamento nas minhas extremidades, meus dedos, na minha mão, nos meus pés. Esses são sinais e sintomas de que esse paciente está em quadro de hiperglicemia. Agora, a literatura traz para a gente também sinais e sintomas agressivos, né? Que esse paciente está totalmente descompensado, que é um risco à própria vida, né? São náuseas, dores de cabeça, vômito, dor abdominal, respiração acelerada, exacerbada, profunda, confusão mental e até mesmo a perda de consciência. São sinais de que está muito errado, meu querido. Também temos sinais e sintomas de que por algum motivo está faltando glicose na corrente sanguínea do meu paciente, está faltando glicose na célula desse paciente, que seria a sudorese fria, né? O meu paciente está apresentando o suor frio, fraqueza, perda de consciência, instabilidade ou ansiedade. Óbvio que a gente faz cirurgia, como a gente vê o paciente muito ansioso, às vezes a gente não consegue derrubar isso, mas uma confusão mental, por exemplo, é um grande exemplo de que tem alguma coisa muito errada com esse paciente, que é um sinal e sintoma da hipoglicemia, na falta da glicose. Então, vamos entrar aqui no conceito da insulina. A insulina, ela é a transportadora da glicose para dentro da célula. Ela é produzida por células betas ali no pâncreas, tá? Não vamos nos aprofundar muito sobre a sua produção, mas resumidamente é isso. Ela é produzida ali no pâncreas pelas células betas, certo? A sua função é facilitar a entrada, ela é a portinha de entrada da glicose nas células sanguíneas, né? Então, ela é a portinha de entrada. Se está com algum problema, ou se está ausente, ou algum problema de ligação, vai ter glicose sobrando ali na corrente sanguínea do meu paciente. Isso é denominado como hiperglicemia, excesso de glicose na corrente sanguínea do meu paciente. Falando então sobre os dois tipos de diabetes, eu vou começar pela diabetes tipo 1. Ela é diabetes onde o meu paciente ele não consegue, ele não produz a insulina, o pâncreas ele não está fazendo, as células betas lá do pâncreas não está produzindo a insulina para esse paciente. Então ele tem que trazer essa insulina de forma exógena
ele tem que aplicar essa insulina porque ele não produz a insulina, certo? Então a glicose ela não está entrando na célula do meu paciente, ele vai apresentar algum daqueles sinais e sintomas que eu apresentei para vocês. E aí ele tem a tal da hiperglicemia crônica, tá? Doença autoimune, por algum motivo o próprio organismo está destruindo essas células betas, ela não está produzindo a insulina. Ocorre mais comumente em crianças e jovens, então o seu público-alvo ali são crianças e jovens, adolescentes, né, de 10 a 14 anos, onde tem esse pico que a gente tem o maior índice de diagnóstico para diabetes do tipo 1, né, sempre observando sinais e sintomas. Esses pacientes eles têm um metabolismo totalmente alterado, né, porque sem insulina a glicose não entra nas células, ou seja, o corpo entra no estado catabólico. E o que esse estado catabólico faz? Ele tem a hiperglicemia, glicosura, ele vai perder glicose pela urina, né? Então você pode observar, você pode falar para o seu paciente, pergunta para ele, quando você vai urinar, você vê formigas lá no vaso, você vê formigas andando, porque ele está expelindo glicose, certo? Então isso seria um auxílio no diagnóstico também do paciente que está com alto nível de glicose no sangue, porque ele expele pela urina. A desidratação também é um sintoma, é um sinal de que tem alguma coisa muito errado. A lipólise, que é a quebra da gordura e produção de ácido graxo, também é. E a cetogênese também são resultados aí de que tem algo de errado, né? O estado catabólico no nosso organismo. Igual eu disse para vocês, mais comumente achado, localizado, diagnosticado na infância e na adolescência, 10 a 14 anos, tá? E representa de 5 a 10% das diabetes hoje em dia. Então, a maioria, grande maioria, 90% ali são diabetes do tipo 2. Então, o que eu posso fazer para identificar? Claro, vamos pedir um exame de glicemia. O exame de glicemia em jejum, se esse paciente estiver acima de 126 em jejum, tem alguma coisa muito errada, tá? E a glicemia casual, acima de 200, mais apresentação de algum daqueles sintomas também é um grande diagnóstico, um grande auxílio para o diagnóstico, não só para diabetes tipo 1, mas para diabetes tipo 2 também. De certo modo, você observou alguma dessas alterações, cara, você vai mandar esse paciente para o médico antes de fazer qualquer tipo de procedimento nesse paciente, beleza? Vamos entrando então aqui na diabetes tipo 2, né? Ela é caracterizada pela resistência à insulina. O meu corpo, o meu músculo, o meu fígado, o meu pâncreas, o meu tecido adiposo, por algum motivo ele está apresentando uma resistência à insulina. Ou seja, ela não está conseguindo servir de portinho ali para que a glicose entre na célula, certo? Ou até mesmo uma deficiência progressiva da secreção ali pelas células betas, está causando algum problema no sistema do meu paciente que a insulina está sendo insuficiente, ela está com alguma deficiência, está com algum problema para ligar a glicose para dentro da célula e gerar energia para o meu paciente, tá bom? É muito indicada, muito descoberta em pacientes adultos, obesos, que tem histórico de diabetes na família e que tem uma má alimentação, né? Também linkada diretamente aí à obesidade, certo? Resumidamente, resistência à insulina e deficiência relativa, tá bom? Como tem essa resistência à insulina, o pâncreas ele tenta compensar de alguma maneira, né? As células betas tentam compensar produzindo muito mais insulina. Só que nesse caso, com o tempo de tanta produção, trabalhando acima do que ele foi criado para exercer, né, ele vai ter ali uma falência progressiva até que vai chegar um momento que ele vai produzir pouco, ele não vai produzir nenhuma insulina no corpo desse paciente. E aí o paciente vai começar a apresentar algum daqueles sinais e sintomas de hiperglicemia, onde ele vai ser diagnosticado com a diabetes, certo? Entrando na epidemiologia, igual eu falei para vocês, 90 a 95% dos pacientes têm esse tipo de diabetes, tipo 1, tipo 2, mais linkadas ao sedentarismo, obesidade, histórico familiar, mas hoje em dia também ela está aumentando bastante ali na parte dos adolescentes, então a gente tem que ficar muito esperto devido, né, ao alto nível de sedentarismo, obesidade na adolescência, isso tudo predispõe, facilita, né, a diabetes do meu paciente. Fatores de riscos, igual eu falei para vocês, obesidade, sedentarismo, má alimentação, idade ali em meados de 40, 45 anos também são facilitadores, síndromes metabólicas, hipertensão,
Que mais? Diabetes gestacional prévia, meu paciente teve diabetes gestacional e agora então ela tem facilidade em desenvolver diabetes tipo 2 também. Os sinais e sintomas são totalmente idênticos, semelhantes, né? Idênticos não, são semelhantes ao da diabetes tipo 1, poliúria, polidipsia, tudo que eu passei para vocês ali da parte do tipo 1, mas eu vou ficar atento também, lembra? Meu paciente está com formigamento nas extremidades, ele nota, a visão dele está embaçada, ele também nota, fora as outras, mas o principal e mais fácil de diagnosticar é isso, fora o exame de sangue. O que seria o tratamento para esse tipo de paciente? Você vai indicar ele para o médico, mas a dieta, mudança de vida, perda de peso, uma melhora ali no sedentarismo, já vai ajudar muito, fora as medicações que o médico dele pode estar prescrevendo para que ele possa melhorar. Agora, o que mais importa para a gente aqui, cirurgiões dentistas? Você está com o seu paciente aí, colocou ele na cadeira, o que eu tenho que entender? Quais são os riscos de eu operar esse paciente? Ele tem um risco de infecção aumentada. A cicatrização desse paciente ela vai ser deficiente, ela vai ser muito lenta, né? Por conta da diabetes mesmo. Ela tem uma cicatrização pior. Então, aquele siso que você tirou e não está cicatrizando, muitas vezes a gente culpa nós mesmos, nós nos culpamos. Cara, será que eu fiz alguma coisa errada? Mas não é. O paciente ele é diabético e aí ele tem uma predisposição maior à infecção, né? Isso pode levar a abscessos, celulites faciais, enfim, outras coisas. Mas acaba que é diabetes você achando que foi o seu procedimento cirúrgico que você fez alguma coisa adequada. Então, prestar muita atenção nesse tipo de paciente, principalmente por conta disso. O sangramento também pode ficar alterado, né? Porque a glicemia ela pode atrapalhar ali na parte da coagulação sanguínea, certo? Ou seja, vai dificultar a hemostasia durante do pós do meu procedimento cirúrgico nesse paciente. E agora, cara, meu paciente não tem hiperglicemia, ele está com a hipoglicemia no meu consultório. Ele tomou insulina, ele aplicou insulina, tomou a medicação antes de vir, mas ele veio em jejum, não comeu nada antes do meu procedimento cirúrgico, está ali na minha cadeira desfalecendo. O que eu posso fazer? Fica muito atento quanto a isso. Antes de fazer o seu procedimento cirúrgico, você pode perguntar para o seu paciente: eu posso dar certos tipos de alimento de absorção rápida, onde vai subir rapidamente a glicose sanguínea desse paciente e ele vai estabilizar. Vou passar para vocês alguns alimentos que são mais indicados para esse tipo de paciente nesse momento, tá bom? Mas daqui uns... Agora eu passo para vocês. Outro risco são de complicações cardiovasculares, né? Paciente diabético mal controlado, ele tem risco de arritmias, na sua cadeira mesmo, risco de arritmia, hipertensão, eventos relacionados a cardíacos que vai gerar uma emergência médica, ou seja, 192, estou com o paciente aqui, ele está descompensado, mesmo assim eu operei ele, deu problema, 192, liga para a ambulância aqui, deu BO. E a cetoacidose do diabético também, né? Se ela estiver muito elevada, acima de 300 a 400, o paciente pode estar entrando em cetoacidose, que também vira uma emergência médica, certo? É uma conduta ideal para você fazer aí na sua cadeira hoje. Você está com o seu paciente ali, o que eu posso fazer que eu vou evitar muitos problemas para o meu paciente diabético? Inicialmente, a glicemia desse paciente, o ideal é 180. Meu paciente é diabético, mas ele está com a glicemia ali em 180, ele mediu em jejum, tá beleza, Kleber? Não tá tão beleza, mas você pode operar esse paciente aí sem nenhum risco, sem nenhum problema, tá? Vamos evitar procedimentos invasivos, extração de sisos em pacientes que sejam totalmente descompensados, que seria acima de 250. Eu não opero acima de 250, nem a 300, nem, enfim, não opero, não pega essa bucha para mim. Agenda uma consulta médica para esse paciente. Cara, seu João, sou diabetes, a gente está acompanhando tem uma semana e ela está tendo picos. Ou ela está muito alta, ou ela está muito baixa, enfim. A gente não tem uma constância para poder operar, para fazer o protocolo do senhor. O senhor vai no médico, pega um laudo, o médico liberou o senhor, fez o acompanhamento certinho, dieta, exercício, beleza? O senhor está controlado? Volta que a gente vai te atender da maneira mais segura, mais adequada possível, tá bom? Você vai manter os lanches rápidos aqui na sua gaveta para casos de hipoglicemia, tá bom? Vou falar para vocês alguns lanches e o antibiótico profilático também é muito bem indicado para esse tipo de paciente, né? Lembra daquela predisposição a infecções? Então, é muito indicado você ter na sua gavetinha o que? Um suco de fruta natural. Na gavetinha não, você pode botar na geladeira mesmo. Tablete de glicose, você pode dar para o seu paciente de 3 a 4 ali, ele está tendo uma hipoglicemia, beleza, colher de sopa de mel, bala, frutas, enfim, essas coisas você pode estar dando para o seu paciente tomar, que ele vai ter uma absorção muito rápida, ele vai ter uma recuperação mais rápida ainda. E vamos evitar lanches de gordura. Cara, eu tenho um chocolate aqui, não dá chocolate para o seu paciente. Lanches gordurosos
retarda a absorção do açúcar, certo? Chocolate, biscoito recheado, alimento muito fibroso, a gente vai evitar nesse momento, vamos focar ali no suquinho, na bolacha água e sal, enfim, absorção rápida para o seu paciente se recuperar rápido e você ficar mais tranquilo, para sua cabeça ficar de boa, tá? E uma dica importante é que após esses lanchinhos rápidos, você pode dar uma fatia de pão, por exemplo, que é um carboidrato, que ele vai dar uma estabilizada e aí acabou, filé, certo? E é isso, basicamente essa é a aula sobre diabetes, tá? Não é um paciente bucha, entre aspas, não é um paciente que vai dar muito trabalho pra gente, desde que você siga essas dicas que eu passei para vocês. É um paciente compensado, é igual um paciente comum, normal, se atende normal, faz implante normal, faz extração normal, desde que ele esteja compensado, beleza?